Eu quero ler, irmãos, 3 versículos. 2 está na primeira carta de João, lá no finzinho da Bíblia, não é o Evangelho. Está lá no finzinho da Bíblia, antes de Apocalipse ali, você vai achar 1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2. Nós estamos falando aqui de quebrar decretos. Eu tenho, assim, vou pedir perdão aos irmãos, dificuldade com o termo maldição hereditária. Eu tenho dificuldade com isso, porque toda maldição nossa foi levada na cruz do Calvário. Não questiono quem pensa, mas eu caminho por uma outra linha. Mas, assim, a melhor maneira de nós quebrarmos decretos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, é o que João vai nos mostrar aqui em João capítulo 2, 1 de João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Vamos ler esses 3 versículos aqui, nessa epístola. 1 de João 2, 15, 16 e 17. Está projetado lá, diz assim, não ameis o mundo, nem o que existe no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Deixa aí mais um pouquinho, João. Vamos ler isso aqui junto? Vamos. Não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo tem, porque se você amar o mundo, você não tem o amor de Deus. Você não tem. E ele vai continuar. Vamos lá, versículo 16. Por quê, irmãos? Porque ele vai explicar por quê. Porque tudo que há no mundo, as paixões da carne, concupiscência, desejo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, aquilo que os olhos veem e desejam, e a concupiscência ou a ostentação dos bens, não provém de Deus, mas do mundo. Não provém de Deus, mas do mundo. João é bem claro nisso, que as nossas concupiscências, elas não vêm de Deus, elas nascem dentro de nós. Por isso nós temos que tomar cuidado. E aí ele termina no versículo 17, dizendo, ora, o mundo vai passar, as coisas do mundo vão passar. Se as coisas do mundo não passarem, você vai passar, mas as coisas do mundo vão passar. Assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus, o que acontece com esse? Permanece para sempre. Agora vamos para um outro texto que está agora no Evangelho de João, agora não é mais epístola, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho de João, capítulo 14. Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 14. Versículo 21. Agora é evangelho, agora não é mais epístola. João tem 3 epístolas e o seu evangelho. Ele diz assim, versículo 21. Vamos ler o 15, aí a gente pula depois. Primeiro o 15. João 14, 15. Se vocês me amam, vocês guardam os meus, guardam as minhas palavras, guardam os meus ensinamentos. Quem me ama, guarda os meus ensinamentos. Jesus está dizendo aí, quem me ama, obedece, guarda os meus ensinamentos. E o 21, o que diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. O meu Pai o amará e se manifestará a ele. Aquele que ama a Deus, ele é amado por Deus. Aquele que ama a Deus, ele é amado por Deus. Então eu gostaria de deixar essas palavras aqui para os irmãos. E eu estava vendo, não li o livro todo, li parte do livro. Um livro interessante, diz assim, quebre o hábito de ser você mesmo. O livro é de Joy Dispenza, um livro mais ou menos grossinho, eu não consegui ler o livro todo,
e ele inicia o livro falando sobre energia quântica, dizendo que tudo que existe no mundo é energia. E ele vai trabalhar a perspectiva assim da existência humana a partir da energia, a capacidade que o ser humano, envolvido com a grande bolha energética que é a existência do mundo, ele é capaz de conviver com ela. E ele apresenta algumas coisas interessantes. Ele diz assim: você já percebeu que às vezes você tem vontade de comer alguma coisa? Quem vive casado, quem é casado, tem esposa, e ele pensa assim: eu vou comprar alguma coisa para me fazer, pedir minha esposa para fazer, porque eu quero comer isso aqui. E quando ele chega em casa e entrega para a esposa, ele diz assim: olha, eu ia te pedir isso, eu ia falar isso com você, eu ia ligar para você trazer, eu ia falar com você que eu também estava com vontade. E ele vai dizer então que há uma energia no mundo que conecta. Ela é fragmentada, mas ela é capaz de se juntar e formar como degraus para chegar a um propósito. Ele então vai trabalhar isso. E quando ele vai abordar a questão, vou trazer só a colocação dele, a questão da razão por que as pessoas elas não conseguem se livrar dos hábitos que existem nelas. Ele coloca 3 grandes obstáculos para que isso aconteça. E ele coloca como primeiro obstáculo, ele coloca o meio ambiente, o lugar onde você vive, o lugar onde você é criado, o ambiente que você está nele. E ele vai trabalhar essa coisa do ambiente. Ele diz assim: percebe que o ambiente cria em você expectativas, cria em você crenças, cria em você hábitos, cria em você um modelo de vida. E volta e meia a gente se vê fazendo as mesmas coisas que os nossos familiares, às vezes dentro da comunidade, dentro da igreja, às vezes lá nos seus vizinhos. O ambiente que você vive gera em você uma possibilidade de fazer com que um hábito ele possa permanecer na sua vida, e esse hábito às vezes impede você de dar um passo maior, de dar um avanço maior na sua vida. O segundo ambiente, ou o segundo obstáculo para que se vença é o corpo. Ele diz que o nosso corpo, ele muitas vezes, e quando ele fala corpo, ele fala de vontade, ele não especifica bem porque ele não é um cristão, diz assim: muitas vezes o nosso corpo quer coisa, e a gente se acostuma com aquela coisa que o corpo quer, e a gente acaba não avançando nos propósitos que a gente poderia avançar, porque a gente criou um hábito e acostumou o nosso corpo no hábito. Então ele vai dizer que o corpo é uma máquina, e uma máquina precisa desenvolver, senão ela estraga, ela enferruja, ela acaba, ela se destrói. E ele caminha aí para um pensamento de pessoas que não fazem propósito para o corpo, que não têm um propósito para o seu corpo, para a sua saúde. E o último obstáculo que ele coloca é a perspectiva, é a incapacidade de acreditar na possibilidade de que você é capaz de mudar. Eu achei interessante o que ele coloca, apesar de não ter nenhuma perspectiva espiritual. Ele, nas primeiras páginas do livro, ele diz que ele não é cristão, não é espírita, não é nada disso. Ele é um cientista, e ele, por ser um cientista que trabalha na psiquiatria, ele estudou a mente das pessoas, e ele, quando escreve então com aquilo que ele percebeu nos seus estudos. Mas é interessante a gente ouvir isso, porque nós, cristãos, irmãos, também criamos os nossos hábitos. Não é assim? Nós criamos os nossos hábitos. Quantas vezes o nosso fracasso ele não é jogado para a responsabilidade do diabo? Quantas vezes? Porque nós criamos o hábito de justificar o nosso fracasso procurando um culpado que não seja nós mesmos. E quando a gente acha um culpado que não é nós, então assim, a gente tem até uma certa paz de coração, porque a responsabilidade não é nossa. Quando, na verdade, muitas vezes a responsabilidade é nossa mesmo. É nossa mesmo. A responsabilidade não é Satanás.
Somos nós que muitas vezes, irmãos, estamos deixando, ou dando brecha, ou não permitindo que a gente se cerque espiritualmente de alguma forma para que as setas e os ataques de Satanás não nos atinjam. O que o texto nos diz? João, ele descreve isso. Ele diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo existem. E aí ele vai especificar, eu achei muito interessante isso, né? O versículo 16 de 1 João, capítulo 2, porque tudo que há no mundo, e ele vai falar dos desejos. Ele começa no versículo 16 e diz assim: a concupiscência da carne, o desejo da carne, o desejo do corpo, aquilo que o corpo quer, aquilo que a carne deseja. Carne é mais do que corpo. Carne é uma inclinação, é um sentimento. A palavra carne, quando você lê ela na Bíblia, ela pode ter dois aspectos e duas palavras diferentes. A primeira é sarx. Sarx é carne como instinto, é carne como um desejo forte, é carne como uma vontade que te impulsiona a fazer o que você não quer fazer. E aí ela é carne. Mas ela pode aparecer como carne no sentido de matéria. E quando ela aparece como carne no sentido de corpo, a palavra é soma, não é sarx. Soma é o corpo, soma é a matéria. Sarx é a carne instinto, aquele desejo animalesco de fazer o que você sabe que não pode fazer, mas você vai lá às vezes e faz. E a concupiscência é esse desejo. E o apóstolo João, ele diz assim, o mundo, ele provoca em nós uma concupiscência, um desejo, mas ele nasce dentro de nós, ele não vem de fora, ele se manifesta fora, mas é o nosso interior que é atraído para aquilo que se manifesta fora. É muito simples nós entendermos isso. Se nós voltarmos lá para a história da queda do homem, a queda de Adão, a primeira queda, ou o momento em que o homem perde a comunhão com Deus, nós vamos encontrar isso. Vocês acham que Eva foi lá, viu a árvore, pegou e comeu distraidamente, ela comeu distraidamente, e saboreou, e disse para o marido: olha, é muito bom isso, pode comer? Não. Diz a Bíblia que ela olhou, ela foi atraída, os frutos eram bonitos, ela viu, e ela parou para olhar, e não foi uma vez não, ela teve lá mais vezes, mas ela não teve coragem no primeiro momento, até que no segundo momento ela chegou mais perto, e quando ela chega mais perto, se é uma coisa que Deus disse não, nem toque, ela tinha que manter a distância daquilo, mas ela, nesse seu instinto, nesse seu desejo carnal, carne sarx, desejando aquilo que era tão belo, ela vai lá perto do fruto. Eu não sei que fruto era, mas era um fruto desejável, porque o texto diz que era um fruto desejável. E quando ela chega lá, ela abre a porta, e quem ela encontra? O inimigo que estava lá, incorporado numa sessão mediúnica, numa serpente. E a serpente falou, e ela não se assustou. E a serpente começa a questionar a ordem de Deus, dada àquela mulher, porque ela foi atraída, ela viu, ela desejou, ela quis, ela buscou. Nasceu de dentro dela. Isso é a carne. Muitas vezes, irmãos, os decretos do mal, eles estão sobre nós, porque nós não nos revestimos da armadura que Deus tem para nós. E o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6 de Efésios, ele vai dizer sobre essas armaduras. Vamos olhar lá? Já estou caminhando para o final aqui, mas vamos olhar lá, Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10, Paulo faz um convite aos irmãos da igreja de Éfeso a vestirem a armadura de Deus, colocarem a armadura de Deus.
sobre a vida deles. Porque Paulo conhece bem essa batalha. Paulo conhece bem essa luta. Paulo conhece bem como é que isso funciona. E ele vai dizer assim, a partir do versículo 10, concluindo, eu vos digo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Continua. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra o quê, irmãos? As ciladas do diabo. O diabo, ele tem as armadilhas dele, as estratégias dele, as ciladas dele. Satanás tem cilada. E a palavra de Deus diz assim, no ensino de Paulo, vocês têm que se revestir da armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, vamos para frente. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos. Preste atenção nisso. Nossa luta não é contra pessoas. Sua luta não é contra seu filho, não é contra seu marido, não é contra seu padrasto, não é contra seu patrão. Irmão, entenda isso. Sua luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, dominadores desse sistema que está no mundo. O mundo tem um sistema. O mundo tem um sistema. E tem dominadores lá no mundo. Por isso que João diz, não amem o mundo nem as coisas que tem no mundo. Porque se você amar o mundo, o amor de Deus não está em você. O mundo é um sistema. O mundo, ele tem coisas aí. Veja o menino que morreu, que eu dei o exemplo aqui. A droga, o fumo, o furto, o roubo. Isso é coisa de Deus, irmãos? Isso é coisa de Deus? Não. Não é coisa de Deus. E quem está envolvido nisso está amando o mundo. Como foi lido pela irmã, o diabo veio para quê, irmãos? Para matar, roubar e destruir. Ele veio para isso. Enquanto nós estivermos praticando essas coisas que elas assim são do agrado do inimigo das nossas almas, nós vamos experimentar um afastamento de Deus e vamos ficar vulneráveis a esses ataques malignos que se levantarão contra nós, porque tem dominadores espirituais no mundo, porque o sistema é um sistema mundial que está em trevas. E Jesus diz que ele é o quê, irmãos? A luz do mundo. E nos convida a ser luz do mundo. E ele diz assim, contra forças espirituais do mal, que estão alojadas na região celeste. O mundo está envolvido com isso. E muita gente não consegue entender isso, porque o mal é tão terrível que já vendou os olhos de muita gente, não enxergam. As pessoas estão na prática do erro, do mal, do pecado e querem justificar a si mesmos com aquilo que eles estão fazendo e eles não conseguem entender isso. Eles não conseguem compreender isso. O mundo está vivendo, e Jesus disse isso, o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz isso. O mundo jaz. A palavra jaz vem de quê, irmãos? Jazigo. Jazigo é o quê, irmãos? Sepultura. E a palavra diz assim, ó, o mundo está sepultado nas mãos do maligno. Nós não temos nada com o mundo, nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Há um poder, há um principado regendo lá fora. Há um domínio lá fora. E Deus permitiu que fosse assim. Deus permitiu. Se Deus quiser acabar com isso, não estalar de dedo, mas é preciso que seja assim, para que se manifeste aqueles que são justos e aqueles que são injustos. Continue o texto, versículo 13. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que vocês possam resistir firmemente no dia mau e, havendo lutado até o fim, vocês possam permanecer o quê? Inabaláveis, sem retroceder. Esse é o convite. Aí para frente ele vai falar sobre essa armadura. Mas nós somos convidados, irmãos, a estar revestido de Deus. Nós estamos vivendo um mundo terrível, mundo de trevas, mundo de trevas.
mundo do mal. As coisas vão de mal a pior, irmãos, e vão indo de mal a pior. E quero dar uma palavra para os irmãos aqui, com todo carinho. Às vezes a gente fica muito agarrado com política, sabe, irmãos? Muito agarrado com política. Tenha cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Não existe político que possa salvar o mundo. Não existe. Político nenhum vai salvar o mundo. Não vai. Muitos crentes estão iludidos achando que A, B ou C pode mudar o mundo pode ficar bom. O mundo vai caminhar para mal cada vez mais. Ele vai caminhar para mal cada vez mais. Claro que a gente precisa escolher aquilo que dificulte um pouco essa caminhada. Mas a tendência é piorar. Para que o arrebatamento da igreja aconteça, para que Jesus volte, o texto da Bíblia diz que as coisas iriam piorar. Ia piorar muito. Então não se iluda, não viva na ilusão. A solução é esse, a solução é aquele. Não é. Você vai escolher entre eles o que está mais próximo da sua perspectiva espiritual, cristã, religiosa, que você acha que traz menos dor, menos sofrimento à sociedade. Mas a solução desse mundo não está nas mãos dos homens, irmãos. Homem nenhum será capaz de fazer isso. Nenhum. Guarde isso no teu coração. Não se permita ser contaminado no seu corpo, no seu espírito, na sua mente, por estas questões políticas que a gente imagina que a solução está aqui ou está ali. Não se permita isso. Não se permita. Peça ao Senhor para libertar você disso aí. Peça ao Senhor para colocar em você um coração puro, uma mente pura, que ore para Jesus, que ore pela nação, que peça a Deus que as forças malignas na região celestiais, elas sejam resistidas, como fez Daniel, porque também ali havia uma força maligna, e ele chamou os amigos para orar. E diz o texto da Bíblia que quando eles começaram a orar, a resposta veio, mas o troço é tão terrível, que quando o anjo vinha com a resposta, houve uma barreira e dificultou, o anjo teve que pelejar para depois ele chegar com a resposta. O mundo espiritual é um mundo, assim, irmãos não tem ideia do que é esse mundo espiritual. A gente não consegue entender isso. O mundo espiritual, ele é fabuloso. Ele é fabuloso. Voltaire, ele disse que se nós conseguíssemos enxergar o que existe no mundo espiritual, nós iríamos ver que existem mais seres habitando nele do que os habitantes da terra. Os irmãos terem uma ideia. Como isso tudo é tão medonho, e nós, às vezes, não nos cuidamos disso, irmãos. Então, a minha palavra para os irmãos é: tenham cuidado. Tenham cuidado. Bota a sua fé em Jesus, sua confiança em Jesus. Foi dito aqui, oramos aqui, né, que é um ano de eleição, você vai ter que ir das urnas votar. Vote com a sua consciência. Vote por valores de família, vote por valores morais. Já chega o que a gente está vendo, a influência do mundo no sistema está tão terrível que agora não tem mais assim ninguém escondendo nada, a coisa está declarada, é desse jeito. Tivemos uma escola dominical, nós falamos isso, de crianças que são assassinadas no ventre das mães, mortas, pagas com dinheiro do nosso imposto no SUS. Abordamos aqui, quem veio lembra, a questão da importância da vida e do ser humano. E essa é a grande discussão que os progressistas eles trazem. Porque uma coisa é a vida, outra coisa é o ser humano. E quando nós falamos de direitos humanos, eles entendem que os direitos humanos é para o humano que entende. O humano que entende não é humano, é o que eles pensam. E aí eles não têm nenhum problema em matar uma criança de 8 meses, de 9 meses, de 7 meses na barriga da mãe, porque para eles o humano é quem está fora dali, quem está pisando nessa terra. Aqui está o humano. Esse humano que nasceu aqui tem direito. Esse ser que está lá não tem direito. E, ao mesmo tempo, são tão confusos que são capazes de pegarem você maltratando o seu cachorro, te levar para a cadeia e te deixar mofar na cadeia. Nós precisamos de acordar, irmãos. Nós tomamos as nossas decisões. Nós tomamos.
a concupiscência dos olhos, a concupiscência que habita na nossa carne, o desejo da carne, tem nos impulsionado para fazer coisas que desagradam ao Senhor. Qual vai ser o resultado disso? O resultado disso, irmãos, é sofrermos terrivelmente. Nós somos dono das nossas escolhas. Você é dono da sua escolha e responsável por ela. Você é responsável por ela. Você escolhe a bênção e a maldição. Desde Moisés, isso foi colocado diante do povo. Olha, vocês escolhem se vocês querem a bênção ou se vocês querem a maldição. Se vocês andarem no caminho reto do Senhor, fizerem a vontade de Deus, guardarem as palavras de Deus, guardarem os mandamentos do Senhor, vocês serão abençoados. Mas se vocês não andarem na palavra de Deus, não andarem na vontade de Deus, a maldição virá sobre vocês. A escolha é nossa, irmãos. A escolha é nossa. O Senhor quer quebrar decreto, mas você precisa entender hoje que você precisa estar debaixo da vontade de Deus. Você precisa estar, para que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida e te alcance. Nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos, em nome de Jesus. Que os irmãos guardem isso no seu coração. Escolhei hoje. É como Josué disse lá para aquele povo, quando ia entrar na terra. Escolhei hoje quem vocês querem servir. Se vocês querem servir a Deus ou aos ídolos. A escolha é de vocês. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Só quero dizer uma coisa para vocês. Eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. A escolha de vocês. Que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar. E que Deus possa guardar o nosso coração nele, cuidando desse nosso instinto, desse nosso desejo, dessa nossa vontade. Que Deus possa, irmãos, ter misericórdia de nós. Amém, queridos?